2024 está batendo a porta e com ele a tão aguardada chegada do remake que todos nós estávamos esperando há um bom tempo. É claro que estou falando de Renascer, escrita por Bruno Luperi, o neto do autor da versão original, Benedito Rui Barbosa. Muitos podem se perguntar se teremos apenas um Ctrl+C ou Ctrl+V, repetindo a fórmula de sucesso de Pantanal, onde ele fez ajustes sutis na obra do avô. Dessa vez, atendendo ao pedido da Globo, as mudanças serão mais ousadas. O remake não será apenas uma simples cópia, mas uma reinvenção da história. Vamos explorar essas diferenças entre as duas versões já conhecidas e descobrir o que o futuro nos reserva para Renascer. A primeira grande diferença entre a versão original de Renascer e o remake de 2024 está justamente na primeira fase da trama. Para quem acompanhou a versão original, sabe que essa fase foi marcante e intensa. Claro, estou falando da primeira fase. Não é à toa que os protagonistas, Leonardo Vieira e Patrícia França, saíram da primeira fase de Renascer diretamente para protagonizar a novela das 6 horas, Sonho Meu. O que pouca gente sabe é que a versão original de Renascer tinha inicialmente planos para ter 30 capítulos, isso mesmo, quase um mês, quer dizer, mais que um mês, já que as novelas não passam no domingo, ou seja, a primeira fase seria enorme, gigante, mas, surpreendentemente, foi drasticamente reduzida para apenas 5 episódios. Quem tomou essa decisão foi José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o nosso querido Boni, líder da Globo na época, e era o todo-poderoso da emissora carioca. Hoje em dia ele é mais conhecido aí como o pai do Boninho do BBB. Mas por que Boni fez isso? Bom, ele tinha receio de que um começo extenso demais pudesse afastar o público e comprometer aí a aceitação da segunda fase da trama. Agora no remake, a jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, informou que a primeira fase terá apenas 13 capítulos, ou seja, uma semana a mais comparado com a primeira versão. Humberto Carrão assume o papel de José Inocêncio nessa parte inicial, enquanto Marcos Palmeira assume na segunda fase. Vale lembrar que Benedito Rui Barbosa é sempre lembrado por ter uma primeira fase inesquecível, mas a segunda fase geralmente é arrastada e cheia de barrigas. Muitas vezes nem é culpa do autor, e sim da emissora, no caso a Globo, porque ao ver o sucesso das obras, acaba esticando a trama e prejudicando completamente a história. O protagonista da segunda fase da versão original de Renascer, o nosso querido Antônio Fagundes, brinca ao dizer que após Renascer, sempre pediu para fazer as duas partes da novela. Isso porque, segundo Fagundes, ele era parado muitas vezes para ser elogiado por Renascer. E ao perguntar qual parte a pessoa mais tinha gostado dessa trama, as pessoas sempre lembravam justamente a primeira fase de Renascer, que é justamente a parte da novela que o Antônio Fagundes não fez parte. Se essa exigência é real ou apenas uma piada, o fato é que em O Rei do Gado, Antônio Fagundes acabou fazendo as duas partes da trama de Benedito Rui Barbosa. Mas comenta aí se você viu Renascer original. Você acha que a primeira fase foi realmente mais marcante que a segunda fase? A segunda grande mudança que estamos prestes a testemunhar em Renascer reside no tema de abertura da novela. Como tudo que acontece nos dias de hoje, essa novidade não passou despercebida na internet, gerando uma onda de revolta entre os internautas com a nova música que será entoada nos créditos iniciais. Vamos voltar ao tempo, lá para 1993, quando a trama se desenrolava ao som envolvente de Confins, uma melodia interpretada por Batacotô. Agora em 2024 a abertura será renovada, assim a canção que tocará na abertura da novela será Lua Soberana.
uma criação marcante de Ivan Lins e Vitor Martins, que por curiosidade já integrava a trilha sonora da versão original. A Globo está em negociações com um grande nome da MPB, e quantas outras músicas que farão parte da trama ainda permanecem no escuro, aguardando o momento certo para serem divulgadas. A terceira grande mudança do remake da novela Renascer serão os novos personagens que vão emerger dentro dessa trama e enriquecer ainda mais essa história, marcando uma reviravolta em relação à versão original. Entre as adições, destacam-se a presença cativante, sabe de quem? Maria Fernanda Cândido, que assume o papel de Cândida. A atriz estava afastada das novelas desde 2017, quando fez a Joyce em A Força do Querer, já que Maria Fernanda vem se dedicando à sua carreira no cinema. Durante a primeira fase da trama, essa personagem, a Cândida, ajudará o José Inocêncio após o jovem ser gravemente ferido em um ataque de jagunços. Em um desdobramento inesperado, ele herda suas terras, tornando-se assim o construtor do seu próprio Império do Cacau. Curiosamente, uma personagem com contornos semelhantes foi esboçada por Benedito Rui Barbosa lá em 1993. Entretanto, naquela época, como eu disse lá no início do vídeo, a direção da Globo decidiu por reduzir o tamanho da primeira fase da novela, acreditando que a intensidade da história nos primeiros capítulos poderia ofuscar a segunda parte da trama. Outra figura inédita que irá povoar a narrativa é o Coronel Firmino, interpretado por Henrique Dias, o Timbó, lá de O Mar do Sertão. O personagem de Dias, aqui em Renascer, vai ter um desdobramento surpreendente, já que Firmino encontrará seu trágico destino nas mãos de Berlamino, vivido por Antônio Calone. Mas as surpresas não param por aí. O autor, Bruno Luperi, optou por adaptar alguns personagens já conhecidos. Zinho, que antes era filho de Jupara, agora ganha uma nova roupagem como Zinha. Era Zinho, agora é Zinha, e vai ser interpretada aí por Samantha Jones. Além disso, Luperi, o neto de Benedito Rui Barbosa, escolheu substituir um dos padres da história por um pastor evangélico. No caso, o Lívio, que será interpretado por Breno da Mata. Segundo Luperi, o fato seria porque a história já tem um padre, assim ele optou para ter dois personagens de religiões diferentes. E também vale lembrar da aproximação da Globo com o público evangélico, o que poderia significar aí também uma estratégia para a emissora. Vou deixar um vídeo aqui onde eu falo justamente sobre essa evangelização da Globo. Já outra grande modificação entre o remake e a versão original de Renascer será na trajetória de uma das personagens mais populares na versão original, que foi ela, a Buba, que anteriormente era retratada como uma personagem hermafrodita. Hoje em dia, esse termo até mudou para intersexual. A personagem na época gerou uma grande repercussão e curiosidade por parte do público, mas seu drama na novela acabou conquistando a audiência. Na edição de 93, a personagem foi interpretada por Maria Luísa Mendonça. Nesta adaptação, a Buba será apresentada como uma mulher transexual e será interpretada por Gabriela Medeiros, uma atriz trans. Segundo o autor, Bruno Luperi, ele optou por modificar essa característica da personagem, reconhecendo a crescente visibilidade das mulheres e homens trans na sociedade contemporânea. Essa decisão proporciona uma oportunidade para o público explorar e discutir de maneira mais aprofundada esse tema relevante. A escolha da atriz trans Gabriela Medeiros para dar vida à Buba adiciona ainda mais autenticidade a essa adaptação no perfil da personagem. Isso não apenas enriquece a representatividade da trama, mas também fortalece a narrativa, ao incorporar uma perspectiva mais atual e inclusiva. Apesar dessa alteração, a narrativa manterá o romance da jovem com José Venâncio, que vai ser feito por Rodrigo Simas, um dos filhos de José Inocêncio, agora já sendo feito por Marcos Palmeiras. E você, o que acha dessas mudanças?
acha que vai enriquecer ainda mais a trama? Comenta aí, tô muito curioso para saber sua opinião. E não esquece, para mais vídeos sobre novelas, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum vídeo sobre novelas, porque aqui toda semana tem vídeo novo. Então até a próxima, noveleiros sedentos por spoilers.